O Palmeiras está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. No reencontro com o Chelsea, o time alviverde não conseguiu ser superior, sentiu seus desfalques e acabou sendo derrotado por 2-1 no tempo normal. Mas, afinal de contas, quais foram os erros que impediram que o Palmeiras vencesse o jogo? O que poderia ter sido feito de diferente? Eu quero apontar 3 erros que custaram a eliminação nesse vídeo. E depois você pode colocar aqui nos comentários se você concorda com a minha opinião. Número 1. Postura covarde no primeiro tempo. Mais do que você dizer se vai jogar jogador A ou jogador B ou jogador C, a postura do time faz toda a diferença. E eu enxergava que no jogo de ontem, o Chelsea era um time acessível para o Palmeiras poder vencer a partida. O Chelsea tem bons jogadores, mas eu enxergo que é um time que está longe de ser uma super equipe, como um Bayern de Munique, um Real Madrid ou um Manchester City. O Chelsea era um adversário acessível para o Palmeiras, só que parece que o Palmeiras não entendeu isso em nenhum momento. No primeiro tempo, o Palmeiras jogou totalmente atrás da linha da bola e praticamente não agrediu os ingleses. Tudo bem que você tem ali um meio-campo de qualidade com o Enzo Fernandes, ontem tinha o Andrei também, tem o Palmer, só que o Palmeiras no primeiro tempo abriu mão de jogar, se desfazia da bola, estava nitidamente apavorado. Então não tinha uma troca de passe, não tinha aproximação, era simplesmente um monte de bola lançada para o Vitor Roque tentar trombar com os zagueiros do Chelsea e um time completamente perdido na marcação. O jogo, ele é feito de fases. Então tem um momento que você realmente tem que se fechar, tem que descer a linha e esperar. E tem um momento que quando o adversário dá a bola para você, você tem que saber o que você vai fazer com ela. Eu posso dar 2 times como exemplos aqui. O Al Hilal. O Al Hilal contra o Manchester City nas oitavas de final ficou 30 minutos praticamente só marcando, só tomando sufoco. E o City fez 1-0. A partir do momento que o City se cansou um pouco e deu a bola para o Al Hilal saiu para o jogo e começou a agredir também. Outro time que eu posso dar como exemplo é o Fluminense. O Fluminense, tanto contra a Inter de Milão quanto contra o próprio Al Hilal, soube o momento de descer a linha para defender e quando tinha a bola e precisava sair para o jogo, saía. E o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo de ontem, não conseguiu fazer essa leitura. Jogou de uma maneira muito covarde, preso no seu campo de defensivo e sem um plano para poder sair no contra-ataque e tentar surpreender a equipe do Chelsea. Então por isso que o Chelsea conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo, porque ficou muito confortável. Chegava para finalizar da maneira que queria, conseguiu fazer um monte de jogadas que depois geraram escanteios, então a todo momento o time do Chelsea estava rondando a área do Palmeiras. Palmeiras perdido na marcação e sem força nenhuma para tentar sair para jogar. Eu vou mostrar agora números do aplicativo SofaScore do jogo entre Chelsea e Palmeiras. Depois, se você quiser também ver estatísticas, escalações, horários e resultados de jogos lá no SofaScore, vou deixar o link para você também fazer o download dele de maneira totalmente gratuita na descrição ou simplesmente escaneando esse QR Code aqui. Olhem só, o Chelsea conseguiu finalizar 19 vezes e exigiu 5 defesas do goleiro Everton, sem contar que eles tiveram 10 escanteios e trocaram praticamente 500 passes. Quando você compara isso com os números do Palmeiras, a diferença é absurda. O Palmeiras finalizou apenas 7 vezes, teve apenas 3 escanteios e não chegou a trocar nem 300 passes. E boa parte do impacto em cima desses números é o baixo rendimento do Palmeiras no primeiro tempo. Ficou devendo muito. Era um jogo decisivo em que o Palmeiras não entrou olhando para o Chelsea de igual para igual. Entrou sim, de uma maneira frouxa. Foi covarde. Você tem que respeitar o seu adversário entendendo os momentos do jogo, só que eu acho que o Palmeiras respeitou demais. Não poderia ter jogado da maneira que jogou. Querendo ou não, o time acabou perdendo 45 minutos. Número 2. Erro na escalação do meio-campo. Outro ponto que eu precisava trazer é a questão da escalação. O Abel Ferreira ele tem grande dificuldade de repetir escalação. Ou então ele faz mudanças que não melhoram o time, pelo contrário, elas pioram. Para mim, a única escalação em que ele acertou 100% nessa Copa do Mundo foi contra o Botafogo. De resto, sempre tinha algo a ser criticado.
Ontem contra o Chelsea não foi diferente. Em relação ao time que havia se classificado contra o Botafogo, ele tinha duas baixas importantíssimas: Gustavo Gomes e Piquerez, duas referências do sistema defensivo, dois jogadores que estão acostumados com grandes jogos, são lideranças técnicas, é óbvio que esses caras fazem a diferença. Então, você sem esses dois jogadores, qual seria o natural a se fazer? Reforce a marcação no meio campo. Porque eu sempre falei para vocês, os jogadores diferentes do time do Chelsea estão no meio campo. Sempre falei. Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer. São esses três que fazem o Chelsea jogar. No ataque, eles têm até jogadores bons, rápidos, por exemplo, como o Pedro Neto, só que os diferenciais mesmo estão no meio campo. E ontem o Palmeiras ainda tinha, de certa forma, uma vantagem que o Caicedo também estava suspenso. Então eles tinham, desses grandes jogadores do meio campo, só o Enzo e o Palmer. E isso já foi mais do que suficiente para acabar com o Palmeiras no primeiro tempo. Como eu disse, qual seria o lógico? Se você perde Gustavo Gomes e Piquerez, que são dois jogadores de muito poder de marcação, que chegam junto, você precisa pelo menos colocar mais um jogador ali no meio campo para poder auxiliar na marcação e proteger a linha defensiva. Porque entraram na vaga do Gomes e do Piquerez o Mikael, que é um jogador bem abaixo do nível do Gomes, e entrou o Vanderlan, que é um jogador que não pode ser colocado na mesma frase com o Piquerez e estava completamente apavorado com o jogo de ontem. Ou seja, ao invés de você colocar o Facundo Torres no lugar do Maurício, fortalece o seu meio campo colocando o Aníbal Moreno. Aí você fica com o Aníbal, o Emiliano Martinez e o Richard Rios, vai ter um meio campo mais combativo e o Palmer não vai ter a liberdade que teve, inclusive para poder fazer o gol que fez. Estou colocando a escalação do Palmeiras na tela para que vocês consigam acompanhar comigo. O Abel entrou no campo com o Everton no gol, Giai na lateral direita, dupla de zaga com Bruno Fux e Mikael e o Vanderlan na lateral esquerda. E vocês podem até ver pela nota SofaScore aqui que o Vanderlan foi disparado o pior jogador do time do Palmeiras. No meio campo ele teve Rios e Martinez, uma linha de três com Alan, Estevão e Facundo Torres e na frente o Vitor Roque. Para mim, o simples aqui a ser feito era colocar o Aníbal Moreno. Palmeiras ia ganhar mais no poder de marcação, ia ter mais presença física no meio campo e então o Chelsea não ia ter tanta liberdade, tanta tranquilidade para trabalhar a bola da maneira que trabalhou e também para chegar com tanta liberdade e botar o Everton para trabalhar como eles fizeram no primeiro tempo. Talvez a ideia do Abel de colocar o Facundo Torres fosse, obviamente, reforçar a marcação do lado esquerdo, mas ter uma válvula de escape. E aí faço uma crítica direta ao Facundo Torres. É um jogador que desde que chegou no Palmeiras não vi nada de diferente. É um jogador que custou 12 milhões de dólares e, para mim, não vale 12 milhões de dólares nem aqui, nem na China. É um jogador extremamente burocrático, não cria uma jogada de perigo, não faz nenhuma jogada individual. O que ele faz é realmente ajudar um pouco na marcação e tocar a bola para trás. Então o Palmeiras ontem, para um jogo extremamente decisivo, sacou o Maurício, que é um jogador de criatividade, que chega a finalizar para colocar o Facundo. Se fosse mesmo para tirar o Maurício, então que você colocasse um jogador que ia pelo menos dar mais pegada no meio campo. Porque o meio campo do Chelsea jogou livre, leve e solto. Só no primeiro tempo, tranquilamente poderia ter virado 3-0 para o Chelsea com as oportunidades que o Palmer e o Enzo conseguiram criar articulando no setor. Número 3. Falha individual do goleiro. Aqui agora eu preciso dar um contexto. Antes de eu mencionar diretamente o lance do segundo gol do Chelsea, preciso dizer o que aconteceu entre o primeiro tempo e o segundo tempo. O Abel mexeu no time, o Palmeiras mudou a postura e olhem só que surpresa. O Palmeiras voltou para o segundo tempo querendo jogar, conseguiu criar boas oportunidades, o Estevão fez o gol de empate e o Palmeiras passou a trabalhar a bola dentro do campo do Chelsea. É isso que eu digo para vocês que eu não admito na questão da postura. O Palmeiras poderia ter jogado dessa maneira desde o primeiro tempo, mas não, se acovardou, tomou o gol e continuou preso no campo de defesa. No segundo tempo, com algumas mudanças dentro do posicionamento do time e também com mais atitude, o Palmeiras conseguiu agredir, conseguiu ganhar mais divididas, Vitor Roque conseguiu entrar mais no jogo, Richard Rios também ser mais participativo, teve ultrapassagem do Giai, o Palmeiras começou a jogar da maneira que deveria ter jogado desde o primeiro momento do jogo. O Abel ainda fez algumas modificações que para mim deixaram o Palmeiras mais ofensivo, conseguindo agredir mais, então entraram Paulinho, Flaco Lopes, Maurício. O Palmeiras começou a ver que o segundo gol estava amadurecendo. O Palmeiras tinha grandes chances de virar o jogo naquele momento.
Era questão de acertar o último passe. A defesa do Chelsea já estava até mais vulnerável e o jogo passou a ser um jogo de trocação. O Palmeiras atacava e tinha a possibilidade do gol. O Chelsea a mesma coisa. E aí, numa infelicidade, numa jogada de escanteio, o Everton acaba tomando um gol, para mim, inaceitável. Para mim, um frangaço, uma falha. É uma jogada em que o Gusto vai jogar a bola para dentro da área, ela desvia levemente no Giai e está indo na direção do Everton. Isso fica muito claro na câmera de trás do gol. Ela está indo na direção do Everton, ele cai, ela ainda bate no braço dele e entra. Não dá para um goleiro do nível do Everton, nível de Palmeiras e nível de seleção, como muito se fala, tomar um gol desse. Porque a bola, primeiramente, foi fraca e segundo que o desvio do Giai não é um desvio que tira totalmente o Everton da jogada. Tudo bem que quando a bola desvia, ela gera uma dificuldade maior para o goleiro, só que não é como se ela tivesse desviado e ido totalmente para o canto, nada disso. Ela ainda estava indo totalmente na direção do Everton. Então, para mim, o Palmeiras, no seu melhor momento do jogo, quando o segundo gol parecia amadurecer, uma falha individual do Everton põe tudo a perder e elimina o Palmeiras da competição. Para mim, um gol inaceitável. E aqui eu posso até fazer uma comparação com outros times brasileiros. Todo jogo do Fluminense que vocês veem, o Fluminense joga muito bem, marca firme, beleza. Só que quando eles precisam do Fábio também, o Fábio aparece e faz a diferença. Foi assim contra o Borussia Dortmund, foi assim contra a Inter de Milão e foi assim contra o Al Hilal. O Botafogo mesmo, o goleiro John, quando precisaram dele contra o Atlético de Madrid, ele apareceu, contra o PSG apareceu e contra o Palmeiras ele só não pegou mesmo o gol que o Paulinho fez. De resto ele pegou tudo. Cabeçada do Maurício, finalização do Estevão, parou o Palmeiras de todas as formas. E o Palmeiras parece que quando mais precisa do Everton, ele não tá lá para fazer a defesa que vai garantir o resultado, garantir a classificação. E para mim ontem foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Palmeiras estava crescendo moralmente no jogo, era superior sim ao Chelsea no segundo tempo, essa falha do Everton elimina o Palmeiras da Copa do Mundo. Então aqui, antes que digam que eu tô sendo injusto, eu critiquei a escalação do Abel, a postura do time sendo covarde no primeiro tempo, critiquei o Facundo, outros jogadores, então não tinha como eu também não criticar o Everton. Para mim esse gol tá sim na conta dele. E acredito que a maior frustração para os palmeirenses é ver que o time do Chelsea não era tudo isso. O Flamengo já havia mostrado isso na primeira fase. Não estou dizendo que é um time fraco, não é esse o ponto. Mas estou dizendo que é um time que você tem que encarar de igual para igual. Saber os momentos do jogo, mas entender que não é um time imbatível. E o Palmeiras sentiu esse gostinho de que não era um time imbatível. Mas por ter se acovardado no primeiro tempo e por conta dessa falha individual, tá fora da Copa do Mundo. E agora o Chelsea será o adversário do Fluminense na próxima terça-feira. Queria agora saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre os erros que custaram a eliminação do Palmeiras. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Espero profundamente que vocês aí tenham curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!